Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6, capítulo 6, Paraíso Terrestre e Arte. Até que seja concluído o protótipo do paraíso terrestre. Publicado em Até que seja concluído o paraíso terrestre, em 21 de setembro de 1950. Escreverei sobre o início da construção do paraíso terrestre, um empreendimento exclusivo da nossa religião. Embora se trate apenas de seu protótipo, não é uma tarefa nada fácil. Não tenho conhecimento da situação no exterior, mas no Japão pode-se dizer que não há exemplos desse tipo. De minha parte, já alimentava esse desejo, porém, sempre hesitava quanto ao momento para pô-lo em execução. De toda forma, Deus me direcionava para empreender essa edificação. Além de me mostrar vários milagres, todas as situações constituíram preparações necessárias. Por essa razão, pouco a pouco, minha forma de pensar foi mudando, adquiri confiança e esperei pela oportunidade. Isso ocorreu por volta de 1943. Com o agravamento da Guerra do Pacífico, não houve alternativa a não ser me mudar de Tóquio, tanto pelos riscos dos ataques aéreos, quanto pela constante dificuldade de permanecer lá. Percebi então que finalmente havia chegado a época a qual me referi anteriormente. Em primeiro lugar, voltei meus olhos para Hakone, pois sempre gostei dessa cidade, assim como de Atami. Em Hakone, achei que o local ideal se limitava a agora, e por esse motivo mandei que procurassem algo naquela região. Por felicidade, encontraram à venda uma casa de veraneio muito boa, que pertencia ao falecido Raita Fujiyama. Fui vê-la imediatamente e, como gostei muito, fechei o negócio no dia seguinte. Era uma casa bem antiga, mas em perfeito estado. O terreno tinha aproximadamente 2.000 metros quadrados e a casa cerca de 330 metros quadrados. A entrada ficava na direção sudeste e, por meio de uma escadaria de pedra de mais de 18 metros, chegava-se ao portão de entrada. Subindo-se mais 3 degraus e percorrendo um corredor amplo, no final encontrava-se outra escada de 8 degraus. No alto dessa escada havia uma sala de visita ampla, adequada à nave. A vista que se descortinava em todas as direções era realmente maravilhosa, com certeza a melhor de Hakone. Além disso, em termos de fisignomonia, a casa era excelente. A entrada a sudeste era formidável. A partir do portão, subia-se gradualmente até a entrada da casa e percorria-se o corredor que mencionei até a sala de visita. Do lado esquerdo, ficava a sala de visitas em estilo japonês e no lado oposto, o cômodo em estilo ocidental. Essa forma de construção é chamada asas de tsuru e é magnífica. Além disso, a sala em estilo ocidental tem o formato de um navio, o que significa seguir adiante cortando as ondas. Dessa maneira, aquela casa era ideal em todos os sentidos. Devo salientar que senti que a casa, edificada sobre uma rocha, estava de acordo com a oração shintoísta que diz: erguem-se as amplas colunas do templo sobre fundamentos de rocha sob a terra. Realmente, pude compreender perfeitamente que Deus já tinha preparado aquele local como sua morada desde os primórdios. Denominei-a Shinzanso, solar da montanha divina, porque na parte atrás da casa localizava-se a montanha mais alta de Hakone, chamada Kamiyama, montanha divina. Situada à sua frente, o monte um pouco menos elevado denomina-se Monte Soum, montanha das nuvens ligeiras. Assim que me mudei para o Shinzanso, adquiri um terreno de aproximadamente 6.600 metros quadrados da companhia ferroviária Tozan,
localizado nas vizinhanças. Parece que um pequeno parque ficava nesse terreno, chamado Parque do Japão, construído por aquela companhia 20 anos atrás. Havia algumas casas de veraneio para alugar, mas sequer seriam chamadas assim, pois estavam tão danificadas que não podiam ser habitadas. Como há muito não se fazia a manutenção dessa área, ela estava completamente tomada pelas plantas, a ponto de, mesmo durante o dia, permanecer escura e não se enxergar direito o caminho que ali existia. Ao mesmo tempo, não havia áreas planas. Uma vez que desejava construir uma casa separada no centro desse parque, mandei aplainar o terreno irregular e finalmente adquiri uma área de mais de 100 metros quadrados. Na época, não era permitido edificar construções com mais de 50 metros quadrados, de modo que busquei respeitar essas dimensões. Entretanto, como se estava no auge da guerra, não consegui obter madeira para a obra. Felizmente, lembrei-me que alguns anos antes havia adquirido madeira de excelente qualidade para a construção de uma casa no terreno do Jardim do Rosançou, solar da Montanha Preciosa, em Tóquio. Prestes a iniciar a construção, devido a um processo judicial, a obra fora embargada, de modo que ainda permanecia paralisada. Ao me dar conta disso, achei a situação oportuna, mas como o uso de caminhões particulares estava proibido na época, fiquei em apuros. Contudo, um fiel ligado à Marinha tomou conhecimento do problema e se ofereceu para transportar a madeira. Quando cerca de um terço já estava concluído, os ataques aéreos se intensificaram e não se podia sequer obter arroz para alimentar os trabalhadores. A situação me obrigou a interromper a obra provisoriamente. Todavia, fui surpreendido por uma inesperada doação de um membro que trouxe em seu caminhão 6 sacos de arroz. Isso me fez pensar que Deus não desejava que a construção fosse interrompida. Assim, dei continuidade à obra, concluída em agosto de 1946. Este é o atual Kanzantei, solar de contemplação da montanha. No dia 15 de agosto de 1945, assim que a guerra chegou ao fim, pensei em construir uma casa espaçosa e, no mês seguinte, enviei um dedicante à província de Akita para comprar cerca de 280 metros cúbicos de madeira de cedro. Naquela época, os preços ainda estavam baratos e pagávamos 3.000 ienes por aproximadamente 3 metros cúbicos de madeira. Eram mais de 50 árvores plantadas em um santuário shintoísta. Nessa ocasião, foi anunciada a venda de um terreno de mais de 2.000 metros quadrados, localizado um pouco abaixo do solo sagrado da Terra Divina, em Hakone. Adquiriu, prontamente e com grande alegria, pois há tempos tinha um forte desejo de obter aquele terreno. Logo após a aquisição, nivelamos cerca de 330 metros quadrados do terreno em declive, a fim de construirmos um templo. Estava prestes a iniciar as obras quando recebi, repentinamente, graças à apresentação de uma pessoa, a visita do professor Isoya Yoshida, da Escola de Belas Artes, considerado a maior autoridade do mundo em arquitetura japonesa, e ainda o projetista responsável pelo teatro Kabukiza. Durante a conversa, notei que ele era dono de uma inteligência formidável e com ideias muito claras, bastante parecidas com as minhas. Senti que foi Deus que o trouxera até mim. Dessa maneira, Deus providencia infalivelmente material, terreno, arquiteto, enfim, tudo o que é necessário e me envia no momento oportuno. Assim, tudo transcorre em meio a sucessivos milagres. Essa construção agora é chamada de Nikoden, Templo da Luz do Sol. Foi nessa época que demos a este jardim sagrado de Gora
o nome de Shinzen-kyo, Terra Divina. No que se refere às construções, temos o Shinzen-so, Solar da Montanha Divina, que foi adquirido primeiramente. Em seguida, construímos o Kanzantei, Solar de Contemplação da Montanha, que eu vinha utilizando como minha residência, mas que, por ser muito pequeno, foi ampliado este ano. A casa localiza-se exatamente no centro do solo sagrado da Terra Divina. Está cercada por montanhas nas 3 direções e a vista é maravilhosa. Por essa razão, denominei-a Solar de Contemplação da Montanha. Na parte de baixo, em uma área plana, erigi uma casa de chá e dei-lhe o nome de Sangetsuan, Casa de Cerimônia do Chá Monte e Lua, que foi concluída este ano. Durante 3 anos, seu construtor, Kimura Seibi, carpinteiro renomado na construção de casas de cerimônia de chá, dedicou-se a essa obra de corpo e alma. Ao lado dela, construí o Hagi no Michi, Caminho das Lespedezas, e daí denominei uma casa ali situada de Hagi no Ya, Casa das Lespedezas, em sua homenagem. A seguir, vou contar um episódio referente a esta casa. Há mais de 20 anos, quando ali se localizava o Parque do Japão, havia algumas casas de veraneio para alugar. Sempre gostei muito de Gora e, por isso, alimentava o desejo de me hospedar nesse lugar ao menos uma vez. Assim, aluguei uma das casas de veraneio e lá passei um verão. As lembranças daquela ocasião foram inesquecíveis. Reformei essa casa de veraneio, que é o referido Hagi no Ya. Subindo-se um pouco o caminho que passa em frente à casa, erigi um jardim de bambus adornado com rochas ao estilo chinês. As pessoas que o apreciam tecem elogios, dizendo sentir-se passear por um lugar místico. Seguindo em frente, após alguns degraus de pedra, chega-se a uma área ampla, que atualmente está sendo terraplanada com vistas à construção do Museu de Belas Artes. Outrora escrevi sobre isso, mas este jardim sagrado é algo absolutamente original, inédito na história. Estou construindo-o de acordo com os desígnios divinos. Por conseguinte, podemos dizer que se trata da arte de Deus. O objetivo é harmonizar a beleza da natureza e a beleza do jardim criado pelo ser humano, a fim de criar uma obra de arte. Para tornar o local ainda mais maravilhoso, planejei a construção do Museu de Belas Artes por sentir que só a beleza das paisagens naturais e a beleza dos jardins não eram suficientes. É necessário expor obras de arte únicas do Japão. Caso contrário, não será possível considerar o local um paraíso verdadeiro. Outro objetivo é que em um futuro próximo, quando turistas estrangeiros vierem à cidade de Hakone, pensei na grande colaboração ao apresentarmos as artes japonesas se eles visitarem a Terra Divina. Por essa razão, busquei concretizar esse ideal. A casa de cerimônia do chá, logicamente, possui esse mesmo significado. Meu desejo é mostrar ao mundo a profunda compreensão, o alto senso estético e a técnica esmerada dos japoneses em relação à arte, pois acredito que isso contribuirá para a política nacional. A seguir, desejo apresentar o histórico do solo sagrado da Terra Divina e os fatos a ele relacionados. Em primeiro lugar, quando estamos em local um pouco mais alto neste jardim sagrado e estendemos a vista, podemos ver, em frente, 2 montanhas, a Myoji-Gatake e a Myojo-Gatake, que apresentam cores verdejantes e delineiam curvas suaves que se estendem desde a Cordilheira Kintoki até a Cordilheira Otome. A suavidade do formato das montanhas, uma das singularidades de Hakone, certamente apaziguará o coração das pessoas. Se considerarmos Myoji-Gatake como o lado esquerdo, o lado direito é Asamayama. No vão entre as duas, bem distante, avista-se ao fundo, em meio a brumas, o mar calmo,
que se assemelha a um lago. Nem é preciso dizer que aquela é a Baía de Sagami, próxima à cidade de Odawara. Nos dias de céu aberto, é possível ver até mesmo os traços que delineiam a Península Miura. Um pouco acima, na linha do horizonte, distinguem-se vagamente as montanhas onduladas, que se estendem amplamente e que parecem flutuar. É a Península Bozo. O formato de serrote, próprio do Monte Nokogiri, também é bem visível. Olhando-se para trás, vislumbra-se a montanha Asamayama, que se assemelha a uma tigela virada para baixo, estendendo-se até o Monte Son. Na parte posterior deste, há a enorme montanha Komagatake, que parece impor-se sobre a primeira e é muito famosa por suas trilhas. Vou deixar de falar sobre a paisagem e, a partir de agora, gostaria de descrever o jardim. Ele está situado no sopé do Monte Son e fica tão próximo dele que, olhando-se para trás, sugere que o monte faz parte do nosso jardim. Por toda parte, observam-se enormes rochas e pedras com formas incomuns. É interessante, pois, no que se refere à cor e ao formato, todas elas são diferentes. Nisto também se percebe a arte de Deus. Além disso, como que circundando o lado sudoeste do Kazantei, há uma fileira de enormes rochas de mais de 3 metros de altura. É curioso, pois elas impedem que o vento forte que sopra do monte Kamiyama, característico de Hakone, adentre a casa. As grandes rochas que se erguem e parecem ocultar a entrada da casa nos dão a impressão de serem rochas de proteção, que afasta o mal. De toda a área montanhosa de Hakone, devo salientar que é em Gora onde há mais rochas. Podemos dizer que a Terra Divina, que se localiza no centro de Gora, é o ponto em que se concentram as rochas. Quando se cava nas redondezas, elas surgem em abundância. No entanto, afastando-nos um pouco, só encontramos terra e quase não existem rochas, o que é muito misterioso. Além disso, a variedade das rochas é numerosa. Portanto, posso escolhê-las à vontade para a construção do jardim, de acordo com o meu gosto. As principais variedades de rochas são: 1. As acinzentadas, com ângulos pontiagudos e extremamente rígidas. 2. As de cor cinzenta com detalhes preto-azulados, menos duras, de aspecto irregular e com diversos talhos, que eu atribuo a inúmeros impactos recebidos pelas rochas enquanto rolavam montanha abaixo. 3. As avermelhadas, semelhantes à lava vulcânica ou à madeira queimada e escura. 4. As de cor de ferrugem, que apresentam um grande número de ângulos e faces rígidas. Todas essas rochas desceram a montanha na época da erupção do Monte Son e acumularam-se no local. Nessa ocasião, devido à liberação de gás, houve uma explosão nas rochas da crosta terrestre, ou seja, o vulcão sofreu uma erupção muito violenta. O interessante é que há vestígios da sedimentação de uma grande quantidade de cinzas vulcânicas lançadas naquela oportunidade. Até hoje, cavando-se a terra da região de Miyadino, que fica alguns quarteirões abaixo, encontram-se enormes troncos de cedros petrificados, de 6 a 9 metros de altura. Dizem que outrora os lavradores da região escavaram o local para extrair esses troncos e atingiram grandes lucros. Fica claro, pois, que as cinzas vulcânicas depositadas na região atingiram vários metros de altura. Os maiores cedros escavados tinham cerca de 2 metros de diâmetro. Eu mesmo tive a oportunidade de ver um deles. Observando o Monte Son, podemos comprovar claramente os vestígios da erupção, pois na parte central do topo há uma depressão de cor avermelhada. Acredito que as águas termais de Oakudani, localizadas naquele monte, também se formaram naquela época. As águas das termas de Gora também provêm daquele local.
Há algum tempo, percorri a região dos montes Soum, Kamiyama e Komagataki e notei que em toda aquela localidade só existem arbustos. Não se encontram árvores de grande porte. Daí podermos deduzir que a erupção ocorreu em um passado não tão distante. Isso porque as cinzas vulcânicas contêm enxofre. De modo geral, não se vêem grandes árvores nas montanhas de Hakone. Isso indica que essas cinzas devem ter coberto uma vasta área. Voltando ao assunto anterior, todas as pedras, árvores e plantas deste jardim sagrado foram dispostas sob minha orientação. O interessante é que quando eu desejava obter uma pedra com determinada característica, sem falta ela era encontrada nos arredores ou então surgia quando se cavava o local. Assim, podemos verificar com clareza que Deus criou uma camada rochosa há milhares de anos, e assim que a rocha alcançou certo grau de endurecimento, provocou a erupção, quebrando-a em rochas de tamanho adequado, fazendo-as cair principalmente na terra divina. Atualmente, Deus me orienta e estou construindo este jardim exatamente conforme Sua vontade. Mesmo que observemos apenas este fato, como sempre digo, é evidente a vontade divina de me utilizar como seu instrumento para construir o paraíso terrestre. Ainda, no que diz respeito a árvores, plantas ou flores, sem falta, alguém traz aquilo que é necessário, ou então, os jardineiros ou os donos das casas de veraneio da vizinhança possuem em seus jardins as plantas de que eu necessito e vêm até mim desejando vendê-las. É realmente misterioso. No mundo, é muito comum que os grandes e difíceis feitos sejam conduzidos com muito esforço e sacrifício. Entretanto, isso quase nunca ocorre comigo. Isso porque, como já disse anteriormente, as coisas que desejo obter ou necessito chegam naturalmente às minhas mãos. O mesmo se dá com o dinheiro. A quantia necessária chega a mim, sem falta, por isso não tenho a menor preocupação. Obviamente, os recursos não faltam nem sobram, surgem na justa medida. Conforme já mencionei, o primeiro passo foi dado em maio de 1944, tendo passado apenas 6 anos desde então. Nesse período, enfrentamos empecilhos ocasionados pela guerra, fomos alvos de críticas por parte da sociedade e tratados com sensacionalismo pela mídia. Todavia, isso é natural, pois ao ver as obras do paraíso terrestre de Atami e Hakone, é inacreditável que tenham sido efetuadas em tão curto período. Isso porque, como disse, estou fazendo tudo de acordo com a orientação divina. Logo, não há razão para que ocorram tropeços e fracassos. Tudo corre favoravelmente. Há um milagre que não posso deixar de relatar. Trata-se do fato de não ter ocorrido nenhum caso de ferimento ou fatalidade durante esses 6 anos em que movemos e dispusemos rochas gigantescas e pedras. As maiores chegavam a ter mais de 3 metros de diâmetro e pesavam mais de 75 toneladas. Segundo os profissionais que trabalham conosco, de acordo com sua experiência, é esperado que haja casos fatais e um grande número de feridos em uma obra de tal envergadura. Como sempre digo, o que está ocorrendo nesta obra é realmente surpreendente. Por fim, eles também perceberam que não se trata de uma obra humana e passaram a acreditar na existência de Deus. Parece que reconheceram o plano divino que estou desenvolvendo e, atualmente, todos se tornaram membros. Até aqui expus de modo geral a trajetória percorrida desde o início até os dias de hoje. Atualmente, com exceção do Museu de Belas Artes, os demais locais estão praticamente concluídos. Dessa forma, desejo realizar a cerimônia de conclusão das obras acumulada com o próximo culto de outono. Essa cerimônia será oficiada entre 21 e 27 de setembro, durante uma semana, determinando-se os dias de participação para cada igreja. Em princípio, planejava realizar a cerimônia em 3 dias, mas,
Como Nicodem era muito pequeno, resolvi fazer uma cobertura provisória abrangendo a área do jardim. Mesmo assim, parecia insuficiente e, sem alternativa, estendemos a duração das celebrações para uma semana. Além dos cultos, oferecemos apresentações durante estes 7 dias, com a intenção de que as pessoas desfrutem dessa atmosfera paradisíaca ao máximo. Para este fim, convidamos os melhores artistas, que farão suas apresentações a cada dia, em programações diferentes. Isso porque o paraíso terrestre, como sempre afirmo, é o mundo da arte. Por esse motivo, além da beleza da natureza e a criada pelo ser humano, sobre as quais descrevi há pouco, sem a existência das artes que deleitam nossos olhos e ouvidos, como a dança, o canto, a música, não se pode dizer que este paraíso estará completo. Embora de maneira simples, expus a trajetória de construção deste protótipo do paraíso terrestre. Gostaria de dizer que o próximo culto será uma ocasião digna de comemoração, pois marcará um passo significativo da construção do protótipo do paraíso terrestre. O plano de construção do paraíso terrestre, publicado no jornal Eiko, número 113, em 18 de julho de 1951. Já escrevi anteriormente sobre o paraíso terrestre de Atami e o de Hakone, que estão em plena construção, mas ainda há muito o que relatar. Como sempre afirmo, a beleza das paisagens naturais é uma condição básica do paraíso terrestre. Meu plano é expressar ao máximo a beleza das árvores floríferas e as de verde perene, bem como a graciosidade multicolorida das diversas flores e plantas. Ainda inclui-se o encanto peculiar das rochas, lagos e córregos. Ao mesmo tempo, pretendo harmonizar esses elementos de forma a criar uma obra de arte que manifeste a grande natureza. Hakone já está cerca de 70 a 80% pronto e Atami ainda não chegou à metade. Mesmo observando apenas a parte que está pronta, creio que já poderão ter uma ideia. Por esse motivo, desejo que os visitantes procurem apreciar tudo com calma, observando os solos sagrados em sua totalidade e nos detalhes, sob quaisquer perspectivas. Cada árvore, planta e pedra foi disposta conforme a orientação divina que eu transmito aos encarregados. Gostaria que caminhassem pelos jardins com esse sentimento. Desde a antiguidade, existem muitos parques famosos no mundo, mas certamente não há nenhum tão inovador quanto nossos jardins sagrados. Há muito tempo venho observando jardins de vários locais, mas até hoje não encontrei nenhum que me tenha encantado. A seguir, vou enumerar os principais jardins que conheci até agora. Em Tóquio, o Jardim de Pedras do falecido Marquês de Satake, em Mukodima, o Jardim do Marquês de Okuma, em Waseda, o Jardim Koishikawa, Korakuen, o Jardim Rokugen, em Komagomi, o Jardim Horaien, em Onagihara, o Jardim Botânico Koishikawa, o Jardim do Palácio Hamarikyu, o Jardim Shinjuku-gyoen e outros. Nas demais regiões, os jardins dos palácios Katsura-rikyu e Shugakuin, em Kyoto, o Jardim Sankei-en, em Yokohama, o Parque Público Hitsurin, em Takamatsu, o Jardim Korakuen, em Okayama, o Parque Kenrokuen, em Kanazawa, e assim por diante. De modo geral, esses jardins seguem o estilo daimyo, de maneira que posso afirmar que não existe nenhum outro tão diferente quanto a nossa terra divina em Hakone. Em especial, no que se refere a grandes rochas de formato peculiar, não seria exagero declarar que nosso jardim é o número 1 do Japão. Quanto a Atami, as obras estão em ritmo acelerado e a previsão é que a parte do jardim seja finalizada ainda este ano. Portanto,
desejo que aguardem ansiosamente. Como é do conhecimento geral, já existem comentários de que não há, em nenhuma parte do Japão, paisagem de tamanha beleza, cuja vista seja tão ampla e se estenda para tão longe. Em breve, a preparação do terreno, bem como o plantio das árvores, terão sido encerrados. Assim, a partir da primavera do ano que vem, florescerão plenamente as ameixeiras, seguidas dos pessegueiros, cerejeiras e azaleias. Acredito que todos que apreciarem essa vista ficarão encantados com sua paisagem magnífica e se sentirão como se passeassem pelo paraíso neste mundo. Assim que o solo sagrado for terminado, se tornará, sem dúvida, um local célebre do Japão. Até aqui escrevi, de maneira breve, sobre a beleza natural. A seguir, desejo discorrer um pouco sobre o belo criado pelo ser humano. A finalização do Museu de Belas Artes da Terra Divina está prevista para maio do próximo ano. Isso significa que o paraíso terrestre de Hakone estará praticamente concluído. O projeto e a arquitetura desse museu foram elaborados inteiramente por mim. Por conseguinte, desejo que os senhores fiquem na expectativa quanto ao resultado. Em relação às peças a serem expostas, já estabelecemos contato com museus e colecionadores particulares do Japão. Portanto, quando for inaugurado, certamente atrairá a atenção da sociedade. Penso que ele se tornará um museu de belas artes de primeira categoria no país. Visto que edificarei este museu como uma primeira referência, não será muito grande. O que ergueremos em seguida em Atami terá uma envergadura muito maior. Nosso museu será um modelo, motivo de orgulho não só do Japão, mas do mundo. Do ponto de vista internacional, ele contribuirá igualmente para a cultura da humanidade. Portanto, vejo-o como uma realização grandiosa. Nota de rodapé. Daimyo refere-se ao estilo dos jardins construídos por poderosos senhores de terras durante o período Edo, 1603-1868. Em geral, estes jardins seguiam modelos tradicionais japoneses ou chineses, constituindo igualmente uma demonstração de poder ou erudição. Até que seja concluído o Museu de Belas Artes, publicado no jornal Eiko, número 160, em 11 de junho de 1952. O solo sagrado da Terra Divina, que vem sendo construído há algum tempo, finalmente está prestes a ser concluído, o que me deixa imensamente feliz. Ao mesmo tempo, o Museu de Belas Artes, cujo término ocorrerá mais cedo do que o esperado, tem se destacado bastante. Na sequência, faltarão apenas as instalações internas. E uma vez dispostas as obras, o museu estará pronto para ser inaugurado. Visto que o solo sagrado da Terra Divina estará pronto, decidi realizar o culto de sua inauguração no dia 15 de junho próximo, com a cerimônia de inauguração do Museu de Belas Artes. Assim, escreverei a respeito do museu sob vários aspectos. Até hoje, nenhum museu de belas artes do Japão abre suas portas ao público o ano inteiro, sendo franqueado a certas pessoas durante um curto período na primavera e no outono. Portanto, seu significado em termos de valor cultural para a sociedade é bastante limitado. Além disso, as obras exibidas limitam-se às belas artes da China, à arte budista, aos objetos da cerimônia do chá e às pinturas do Ocidente. Por conseguinte, são exposições de temática muito limitada. O Museu de Belas Artes de Hakone, apesar de ser pequeno, contempla as belas artes orientais em geral. Ademais, fiz o máximo para selecionar as melhores de cada época. Não se trata de um autoelogio, mas posso afirmar que este é um museu de belas artes sem igual no mundo. Mesmo do ponto de vista nacional, certamente contribuirá de forma considerável para o engrandecimento do Japão no campo cultural. Na realidade, tal empreendimento de interesse público não é viável por meio da iniciativa particular
ou por uma entidade religiosa. Quem tem o dever de realizá-lo é o país. Não obstante, na atual situação econômica, acredito que isso seja impraticável para o Japão, de modo que meu projeto de construção do Museu de Belas Artes, creio eu, ocorreu no momento oportuno. A criação de algo que seja considerado um museu de belas artes não é nada fácil, tanto devido à obtenção dos recursos para a construção do prédio, quanto ao empenho na aquisição das obras artísticas. Além do mais, somos uma nova religião, recém-instituída, e como todos sabem, até agora viemos enfrentando pressões e obstáculos devido à incompreensão por parte das autoridades e à interpretação equivocada da sociedade. Por essa razão, as dificuldades foram maiores. Vencendo todos os desafios, finalizamos a presente construção de acordo com o previsto. Por conseguinte, basta refletir um pouco para percebermos que esta não é, de maneira alguma, uma obra humana. Pensando assim, deduzo quão grande é a proteção de Deus, e meu coração transborda de alegria e gratidão. A arquitetura do museu e as demais instalações foram idealizadas por mim, sem recorrer a profissionais da área. Isso porque, além de ter confiança no que estava fazendo, desejava criar um projeto inovador que servisse como modelo para os museus de belas artes que futuramente serão construídos no Japão e em outras partes do mundo. Obviamente, preocupei-me com cada um de seus detalhes. Portanto, gostaria de ouvir as críticas das pessoas em geral. No que se refere às obras de arte, empenhei-me para colecionar objetos típicos do Japão. Meu critério foi priorizar as obras-primas dos artistas renomados de cada período. Sem dúvida, até este momento, não existe em nosso país e tampouco no exterior um museu como este, onde estão exibidas as principais obras de artes do Japão. Não é exagero dizer, atualmente, ele é a maior referência do mundo nesse sentido. A seguir, gostaria de mostrar a trajetória do museu. Os milagres ocorriam abundantemente e em todos os aspectos, o que torna evidente que esta não é de forma alguma uma realização do homem. No que se refere ao projeto, até 2 ou 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, por ser amante das belas artes, deleitava-me com a aquisição esporádica de objetos de arte, à medida que a situação financeira me permitia. Por ser um período bastante tumultuado em virtude do pós-guerra, tive a felicidade de adquirir objetos de boa qualidade por um bom preço. Hoje, ao refletir sobre isso, compreendo claramente que era a vontade divina. Assim, o tempo foi passando e no final do ano retrasado, resolvi transferir para outro lugar o Tori-no-ya, Casa dos Pássaros, que se situava em uma das extremidades do solo sagrado da Terra Divina. Naquele tempo, o prédio foi destinado à sede da Igreja Taisei. No espaço onde a casa ficava, formou-se um terreno livre de mais ou menos 500 metros quadrados e pensei em construir algo adequado. De repente, veio-me a ideia de construir um museu de arte. O lugar era um pouco pequeno para isso, mas sua localização e os arredores eram excelentes. Então, em meu íntimo, tomei a decisão de construir um museu. Ora, por menor que seja, um museu não se faz com dinheiro escasso, e eu não tinha previsão de obter os recursos suficientes em um futuro imediato. No entanto, achando que se pelo menos deixasse o terreno preparado, acabaria chegando o momento de poder dar início à construção, pus mãos à obra. O trabalho praticamente se encerrou no verão de 1951. A partir daí, a determinação de construir logo o museu tornou-se tão intensa que, sem mais esperar, consultei o Abi sobre a viabilidade do plano. Se é assim, vou estudar o assunto imediatamente, disse ele. Vimos então que o plano não era tão difícil de ser concretizado como pensávamos. Confiando que Deus daria um jeito em tudo, iniciamos os preparativos em outubro daquele mesmo ano.
Mal entramos no mês de novembro e os recursos começaram a surgir de maneira inesperada e constante. Da mesma forma, recebemos diversos donativos em prol da construção. Assim, como sempre ocorria, surpreendi-me com a maravilhosa graça divina. O dinheiro tem chegado na quantia exata, sem falta nem excesso, e a obra se desenvolveu de forma tranquila, superando as expectativas. Sua conclusão se deu em apenas 8 meses e meio desde a elaboração do projeto. Creio que não existe no Japão nem no mundo uma construção com essa excelência que tenha terminado com tanta rapidez, em um intervalo de tempo tão curto quanto esse. Ao mesmo tempo, os milagres se manifestavam continuamente. Mesmo sem dizer nada a ninguém, se eu desejasse algo, prontamente vinha até as minhas mãos. Todo o recurso financeiro necessário era oferecido com fervor e sinceridade, makoto, pelos fiéis. Pelo senso comum, para construir um museu de belas artes desse nível, seriam necessários esforços árduos durante vários anos. Sem enfrentar nenhuma dificuldade, a obra seguiu de maneira surpreendentemente suave. Realmente, tudo aquilo que é realizado por Deus ultrapassa em muito nossa imaginação. Como se sabe, os vários museus existentes foram, sem exceção, construídos por pessoas eminentes que, por meio de grandes esforços, triunfaram na vida e juntaram imensa fortuna. Essas pessoas colecionaram objetos de arte ao longo de décadas, a fim de preservar seu patrimônio e satisfazer seu anseio por prestígio. Tais peças eram exibidas a um restrito grupo de pessoas. Portanto, há uma diferença fundamental entre minha vontade e a desses colecionadores. Penso que essas excelentes obras de arte não devem de modo algum ser monopolizadas, mas expostas ao maior número de pessoas possível para que se deleitem. Assim, o caráter delas melhorará, o que contribuirá grandemente para o desenvolvimento da cultura. Do fundo do coração, acredito que esta é a verdadeira missão da arte. A seguir, abordarei brevemente o aspecto misterioso da questão. Dias atrás, fui à cidade de Nara e fiquei profundamente impressionado com a obra imortal do príncipe Shotoko e suas louváveis realizações. É sabido que a chegada do budismo ao Japão se deu no ano 13 do reinado do imperador Kinmei, 552. No início, essa religião se expandia com lentidão e com empecilhos, enfrentando a pressão do shintoísmo e a incompreensão das autoridades, de maneira semelhante às novas religiões da atualidade. Todavia, no terceiro ano do reinado do imperador Bidatsu, 574, nasceu o príncipe Shotoko, que, conforme ia crescendo, mostrava-se uma pessoa de rara grandiosidade, um homem santo, que poderia ser considerado a personificação da misericórdia. Ao conhecer o budismo, o príncipe sentiu que ali se encontrava sua missão de salvação do mundo, concedida por Buda. Assim, despertou nele o ardente desejo de difundir os ensinamentos budistas. Para tanto, considerou a arte budista o meio mais eficaz e elegeu uma localidade de Nara como um solo sagrado, onde construiu um complexo de templos. Este conjunto é o Horyuji, que poderia ser chamado de protótipo do paraíso terrestre da época. Não obstante, o grande conhecimento do príncipe não se restringiu ao budismo. Estendeu-se à política, à economia, à educação e a outras áreas. Em todos os campos, aonde quer que ele fosse, manifestava sua inteligência superior de maneira livre e desimpedida. Isto posto, tornou-se alvo de grande respeito do povo e passou a ser admirado e adorado como a personificação de Kanon de Mil Braços. Assim, o budismo acabou se propagando por todo o país. Analisando desta forma, não há dúvidas de que seu fundador, no Japão, é o príncipe Shotoko. A partir de então, durante algumas centenas de anos, teve início a era do budismo. Mais tarde, surgiram sucessivamente sacerdotes célebres
como Dengyo, Kukai, Honen, Shinran, Nichiren e outros, que criaram as próprias seitas. Assim chegamos aos dias de hoje. Só de observar a estátua do grande Buda do templo Todaiji, podemos constatar como o budismo no período Nara, 710-794, foi próspero. A construção de uma obra gigantesca como aquela, em uma fase em que a cultura era pouco desenvolvida, mostra o quanto a fé era fervorosa. Agora, preciso falar sobre minha pessoa. Desde jovem amo as artes, a ponto de construir, hoje, o Museu de Belas Artes. Esse empreendimento também se fundamenta em meu pensamento de que, para o desenvolvimento da religião, tal iniciativa é a mais apropriada. Ao mesmo tempo, esclareço a verdade em sua totalidade, no âmbito da medicina e da agricultura, além da política, da economia, da educação, da arte, entre outras. Dando fim aos equívocos, aponto os princípios norteadores da criação de uma nova cultura. Portanto, se repararem atentamente, acho que poderão compreender bem que meu trabalho não é senão a obra do príncipe Shotoku em âmbito mundial. Uma diferença é que o príncipe possui origem nobre, ao contrário de mim, que vim da classe baixa. Se pensarem que isso também expressa o sentido de Miroku Jesho, poderão compreender. Há mais um ponto sobre o qual gostaria de falar. O príncipe depositou sua fé em Buda Sakyamuni e entregou-se à difusão do budismo. Mas Buda Sakyamuni não se equipara a mim. Isso porque, há mais de 2.600 anos, ele assumiu o papel de preparador da grande obra de salvação do mundo que estou desenvolvendo atualmente. Dessa forma, creio que puderam compreender, de certa maneira, a relação entre minha pessoa e o príncipe e a razão de minha dedicação às artes. Há outro aspecto muito importante. O paraíso terrestre, livre de doença, pobreza e conflito, que é o propósito do Supremo Deus, em que a arte reinará suprema. Um Museu Divino, publicado no Jornal Eiko, número 207, em 6 de maio de 1953. Vou expor a trajetória do Museu de Belas Artes de Hakone, que atualmente é considerado o melhor do Japão. Ao lerem minhas palavras, compreenderão que não se trata de uma obra humana. Isso porque o nosso museu foi erguido por meio de sucessivos milagres, sobretudo no que se refere à rapidez de sua conclusão. Acredito que, em todo o mundo, não há outro museu que tenha sido construído tão rapidamente e que tenha reunido tantas obras de alta qualidade em tão curto espaço de tempo. Todos que visitam o Museu de Belas Artes de Hakone expressam sinceras palavras de admiração. Portanto, se não é uma obra de Deus, o que será? Ainda não conheço outros países. Todavia, entre os museus existentes em várias localidades do Japão, com exceção daqueles que não são de belas artes, todos os museus particulares foram erigidos por grandes conglomerados financeiros e milionários aficionados em obras de arte, que levaram uma vida inteira para edificá-los. No entanto, nosso Museu de Belas Artes de Hakone foi finalizado poucos anos após seu planejamento. Não é maravilhoso? Dentre as peças expostas, há aquelas que foram chegando pouco a pouco às minhas mãos após a guerra. Há outras que são emprestadas. Em todo caso, foram reunidas espontaneamente e, de alguma forma, eu as busquei de acordo com o meu pensamento. Ou seja, eu apenas deixei nas mãos de Deus, em especial no que se refere ao tipo das obras. As que eu desejava, obtinha por um preço acessível. Algumas foram doadas pelos membros, mas o interessante é que estas também eram peças necessárias. Dessa maneira, adquiri exatamente as que eu precisava para expor no museu. Assim, por mais que se pense, é impossível considerá-lo uma obra humana.
tudo transcorreu às mil maravilhas, como se Deus estivesse me guiando para proceder de acordo com a sua vontade, de modo que eu estava tranquilo. Se não fosse assim, em concordância com a vontade divina, não haveria motivos para que as coisas fluíssem tão bem, com tudo correndo a favor. Quanto ao planejamento para este ano, é notável a diferença em relação ao do ano passado. Por exemplo, chegaram às minhas mãos, em grande quantidade, obras antigas do exterior, como do Egito, da Pérsia, da Índia e da China antiga, a ponto de não caberem em apenas uma sala de exposição. No entanto, nem em sonho eu imaginava colecionar tais obras. Em primeiro lugar, não tinha o menor entendimento a respeito das obras de arte antigas do exterior. Este ano, porém, a partir da primavera, elas começaram a aparecer umas após as outras. Obviamente, não são muito conhecidas no Japão, e por esse motivo pude comprá-las por um bom preço, o que me deixou feliz. Além disso, à medida que conhecia o assunto, percebi que a maioria eram obras fascinantes e valiosas, e admirei-me com a profundidade da vontade divina. Além do mais, parece que atualmente esse tipo de obra não integra a coleção de nenhum dos museus de nosso país, o que significa, portanto, que o Museu de Belas Artes de Hakone é pioneiro nesse sentido. A partir do dia 1º de junho, faremos uma exposição de xilogravuras ukiyo-e no prédio anexo recentemente criado. Isso também é misterioso. Até então, eu não alimentava muito interesse por xilogravuras. No outono do ano passado, visitando uma exposição de ukiyo-e no Museu Municipal de Kyoto, descobri que não era algo a se menosprezar. Por sorte, apareceram-me o senhor Ichitaro Kondo, no Museu Nacional de Tóquio, especialista em ukiyo-e e curador daquela exposição. Recebi dele várias explicações e pude assimilar o conceito de ukiyo-e. Posteriormente, também aprendi com outras pessoas e alcancei conhecimento sobre essa arte até certo ponto. Nessa mesma época, apesar de eu não ter solicitado a ninguém, obras de ukiyo-e valiosas, difíceis de serem obtidas, chegavam com facilidade até as minhas mãos. Então pensei, com certeza, Deus está desejando que eu realize uma exposição de ukiyo-e. O museu, contudo, era pequeno demais, e entendi que era necessário fazer um anexo imediatamente. Depois que este ficou pronto, pude confirmar que estava certo. Isso porque, graças à finalização do anexo, a paisagem ao seu redor tornou-se ainda mais esplêndida. Pelo exposto, vemos que o plano de Deus é profundo e sutil em todos os aspectos, sendo realmente inimaginável. Por esse motivo, sinto uma transbordante emoção, e quanto mais penso, mais percebo a grandiosidade de Deus. Fico realmente maravilhado com o plano divino, que é perfeito e precioso. O Museu de Belas Artes Democrático, publicado no jornal Eiko, número 216, em 8 de julho de 1953. Dias atrás, o major estadunidense Shaw visitou o Museu de Belas Artes de Hakone e ficou profundamente comovido. Na ocasião, ao perguntar sobre suas impressões, ele fez uma afirmação tipicamente americana. Por ser algo que os japoneses quase não percebem, vou transmiti-la. Este Museu de Belas Artes é a expressão do que há de mais novo no Japão. Isso porque, até então, as obras de arte deste país eram propriedade das classes privilegiadas, sendo tratadas como tesouros pessoais
e completamente ocultas aos olhos da sociedade. No entanto, o fato de estarem reunidas aqui tantas peças valiosas, exibidas ao público de maneira tão generosa, com o objetivo de que o povo se deleite, significa que o monopólio da arte foi quebrado e abriram-se os portões da democratização. Para mim, isso é motivo de profunda emoção e de grande respeito. Ao ouvir suas palavras, fiquei muito satisfeito, pois ele falou com franqueza, exatamente aquilo que eu pensava. Meu aprendizado com as artes, publicado no jornal Eiko, número 140, em 20 de fevereiro de 1952. No verão deste ano, finalmente, o Museu de Belas Artes da Terra Divina de Hakone ficará pronto. Sendo assim, relatarei alguns dos milagres a ele relacionados. Como digo frequentemente, desde jovem admiro as artes. Contudo, deleitava-me apenas através da apreciação, de maneira semelhante à dos numerosos entusiastas da sociedade. Logicamente, a condição financeira não me permitia adquirir obras. Assim, para satisfazer-me, o único meio era ir a museus, exposições e lojas de departamentos para contemplar as peças expostas. Após o término da Segunda Guerra Mundial, passei a me dedicar cada vez mais à obra religiosa, e as finanças melhoraram. Naquela época, devido ao cenário caótico do pós-guerra, era possível comprar objetos de arte de excelente qualidade por um preço bem baixo. Por esse motivo, adquiri várias peças, mas de maneira restrita, pois na época eu só tinha olhos para certas obras. Limitei-me às pinturas de Korin e Sotatsu, às cerâmicas de Ninsei, Kenzan e Nabeshima, e ainda as peças decoradas em laca. Aprendera apenas a arte em laca na juventude, chegando a produzir algumas peças. Assim sendo, conforme as obras de arte iam sendo gradativamente reunidas, ficava evidente a necessidade do belo, já que desejamos construir um mundo de verdade, bem e belo, que é o lema de nossa religião. A verdade e o bem são espirituais, por isso não há problema. Todavia, o belo é material e, portanto, deve ser manifestado concretamente. É necessário, então, unir a beleza natural e a criada pelo ser humano. Surgiu-me, desse modo, o pensamento de que precisava construir um museu de belas artes. Na primavera de 1944, ocasião em que me mudei para Hakone, adquiri um terreno excelente que havia ao lado de minha casa. Pouco tempo depois, encontrei um terreno ideal em Atami, que também comprei. Assim, o projeto foi se ampliando progressivamente, até chegar ao magnífico patamar que se vê hoje. Percebe-se que, passo a passo, o profundo plano de Deus está se consumando e, por conseguinte, sua abrangência também se amplia. O término da última construção em Hakone, o Museu de Belas Artes, significará a concretização de uma etapa. Vou expor um fato interessante a respeito disso. Conforme afirmei anteriormente, no início eu só entendia de determinado tipo de arte. Não obstante, para que pudesse ampliar gradativamente meu olhar, Deus me capacitou nesse sentido. Nos 2 primeiros anos, chegaram às minhas mãos diversos catálogos fotográficos de obras da escola Rimpa e de peças de cerâmica japonesas relacionadas a Ninsei, Kenzan e Nabeshima. Além disso, observei as obras pessoalmente e pude ouvir especialistas no assunto. No ano seguinte, quando eu já tinha um conhecimento geral sobre esses tipos de arte, tive contato com pinturas contemporâneas, Yamato-e, estilografia ukiyo-e. No outro ano, com a pintura com tinta à base de carvão de Higashiyama, caligrafias antigas e de monges zen, pinturas chinesas das dinastias Song e Yuan, 960,
1368, entre outras. No ano passado, foram as cerâmicas chinesas e coreana e as pinturas budistas. Este ano, logo no início da primavera, vieram até mim vários catálogos de estátuas budistas. Inclusive, trouxeram-me diversas estátuas dos períodos iniciais do budismo no Japão, para que pudesse admirá-las. Portanto, senti que esta era a matéria que eu deveria estudar no decorrer do ano. O interessante é que, de acordo com minhas experiências até este momento, tenho levado cerca de 1 ano para me aprimorar em cada tipo de arte. O aprendizado das pessoas em geral leva de 20 a 30 anos, enquanto eu realizo em um período de mais ou menos 1 ano. De modo que as pessoas que no início me ensinavam passaram a aprender comigo. É realmente misterioso. Por meio das obras que vou expor no Museu de Belas Artes, poderão verificar que elas realmente abrangem diversas áreas. Acredito que esta característica é inédita, ímpar tanto no Japão quanto no mundo. Há mais um fato que as pessoas quase não percebem: a surpreendente realidade de que não existe no Japão nenhum museu que exponha essencialmente objetos de arte japonesa. Poderão compreender isso ao observar os atuais museus de nosso país. No Museu Nacional de Tóquio, encontramos realmente excelentes obras da arte budista. Mas, falando com toda franqueza, as demais obras são de qualidade muito inferior. Da mesma forma, o Museu de Belas Artes Bridgestone, inaugurado recentemente, expõe somente pinturas ocidentais. O Museu de Antiguidades Okura e o Museu Yurin, obras de arte chinesas. O Museu de Belas Artes de Nezu, utensílios de chá e peças chinesas em cobre. O Museu Nacional de Kyoto, obras de arte do acervo dos templos. O Museu Sen-Oku Hakukokan, utensílios chineses em cobre. O Museu de Belas Artes Hakutsuru de Osaka, cerâmica chinesa e peças de cobre. O Museu de Belas Artes Ohara de Okayama, obras de arte ocidentais. É lamentável que os japoneses não possam apreciar as próprias obras de arte. Inspirado nesse ponto, tenho me empenhado para que o Museu de Belas Artes de Hakone seja especializado em arte peculiarmente japonesa e que qualquer um que o percorra se sinta satisfeito. Embora ainda seja um museu de pequeno porte, ele terá a capacidade de fazer com que o visitante redescubra a excelência das obras de arte japonesas e, ao mesmo tempo, que elas surpreendam os estrangeiros. Portanto, mesmo no que diz respeito à política nacional de turismo, sem dúvidas, ele desempenhará um grande papel. Meishu Sama e a literatura. O objetivo da Igreja Messiânica Mundial é a elevação da cultura. Publicado no jornal Eiko, número 183, em 19 de novembro de 1952. No último dia 12 de outubro, em caráter especial, uma revista enviou o Sr. H., escritor em ascensão, como repórter. Por mais de 1 hora, ele conversou com Meishu Sama e ouviu preciosas indicações sobre literatura e arte. Ao se retirar, o Sr. H. afirmou ter recebido um novo estímulo para a literatura e demonstrou uma grande admiração por Meishu Sama. Eu, que tive o privilégio de estar presente ao encontro, pude vislumbrar, em parte, a grandiosa visão de Meishu Sama e não pude conter a emoção. Assim, gostaria de compartilhar os trechos sobre literatura anotados através da taquigrafia. Sr. H. Sei que o senhor nutre um grande apreço pela arte. Chegou a frequentar alguma escola de arte? Meishu Sama. Realmente gosto muito de arte. À medida que fui aprofundando a fé,
compreendi que existe uma relação entre arte e religião. Senhor H. E quanto à literatura? O senhor tem produzido excelentes textos. Todos são de sua autoria? Meixo Sama. Sim, todos são escritos por mim, por isso ando muito atarefado. Senhor H. Nem mesmo um profissional consegue escrever tanto. Meixo Sama. Sério? Eu sempre procuro escrever da forma mais simples e compreensível possível sobre religião e há certa dificuldade nisso. Seria mais fácil se eu escrevesse sobre o que comumente é visto ou percebido. No entanto, trato de questões profundas de maneira bastante descomplicada, e isso requer um grande esforço. Senhor H. Todos os escritores se sentiriam motivados caso tivessem esse apoio das lideranças religiosas. Meixo Sama. É por esse motivo que tenho atuado na literatura e me envolvido com as artes cênicas. Senhor H. Já que é assim, vou trazer uns 5 ou 10 escritores. Gostaria de pedir ao senhor para inspirá-los. Meixo Sama. As principais falhas da literatura japonesa residem na ausência de grandiosidade e na falta de um posicionamento. Sua premissa básica é comercial, basta vender e lucrar. Por esse motivo, o nível é muito baixo. Falta-lhes coragem para refletir sobre as falhas da sociedade ou da política e combatê-las. De modo geral, neste quesito, a literatura no Japão é bem inferior à do Ocidente. Senhor H. O fato de um religioso entender sobre arte me deixou imensamente feliz. Parece que o padrão é o pouco interesse dos religiosos pelo assunto. Meixo Sama. A maioria parece ser insensível. Em outras palavras, esses religiosos se comportam como se fossem divindades. Senhor H. Parecem estar limitados aos próprios interesses. Eu penso que, ainda que um país desapareça, a arte e a religião sobrevivem. O que o senhor acha? Meixo Sama. Sem dúvida alguma. Como me falta tempo, não consigo ler um a um todos os livros que quero, mas tenho me contentado um pouco com o cinema. Em noites intercaladas, sem falta, tenho assistido a filmes nacionais e estrangeiros. Acredito que o cinema terá grande relevância no futuro. Senhor H. A Igreja Messiânica Mundial é uma religião que detém uma característica cultural muito desenvolvida. Não tenho maiores conhecimentos sobre religiões, mas parece que a maior parte delas não apresenta esse tipo de atuação, não é? Meixo Sama. De fato, talvez seja estranho eu próprio afirmar isso, mas não tenho muito interesse por religião. O objetivo da Igreja Messiânica Mundial é a elevação da cultura. Antes, porém, é preciso ter autoridade e reconhecimento suficientes para orientá-la. No entanto, atualmente, a religião tem se amoldado ao pensamento da época. Ela própria se considera inferior à cultura e à ciência e age como tal. Isso é um grande erro. Por essa razão, a maioria das religiões tem construído hospitais. Eu, porém, não o farei. Se assim procedesse, significaria perder para a ciência. Visto que nossa proposta é superior a ela, não edificarei hospitais. Em suma, a religião é a ciência mais elevada. Ela é a ciência espiritual. A ciência atual é materialista e ambas são ciências. A diferença está em avançar de forma materialista ou espiritualista. A primeira toma como objeto apenas o que vê, já a nossa ciência, aquilo que é invisível. Por essa razão, em se tratando de doenças, nossa ciência faz restabelecer a saúde de forma mais eficiente que a medicina. Houve, por exemplo, o caso de uma pessoa que havia perdido a visão por 4 anos e passou a enxergar em 5 minutos. Milagres semelhantes ao de Jesus Cristo são comuns, inclusive entre meus discípulos. Recentemente,
solicitei uma pesquisa sobre os doentes nos Estados Unidos e o resultado mostrou que a situação é grave. Atualmente, 17 milhões de pessoas têm recebido assistência médica. Isso significa que mais de 10% da população americana encontra-se enferma. O aumento de doentes significa que esse país está cometendo um grave erro. Estou escrevendo um livro sobre isso, intitulado Salvar os Estados Unidos. Penso em traduzir esta obra e entregá-la ao presidente, intelectuais, médicos e pessoas enfermas daquela nação. Pretendo também publicá-la no Japão, anunciando-a nos jornais. Senhor H. O senhor planeja fazer difusão também no exterior? Meishu-sama. Naturalmente. Nossa igreja denomina-se Igreja Messiânica Mundial e seu nome contém o termo mundial. Dessa maneira, salvando-se os demais países, salva-se também, de certa forma, os japoneses, que desvalorizam o que não é importado. Por esse motivo, planejo difundir nossa religião nos Estados Unidos. Em vez de lidar com os japoneses, vou trabalhar com os americanos. Os nipônicos carregam um forte complexo de inferioridade. No entanto, sou diferente. Penso que o verdadeiro japonês é digno e sua natureza magnífica. A publicação de um livro intitulado Salvar o Japão nos Estados Unidos não seria nenhum problema, mas só pelo fato de um japonês afirmar que vai salvar os Estados Unidos, acredito que poderá reduzir, em grande parte, o sentimento de baixa estima dos japoneses. Nesse volume, abordei integralmente os erros da medicina americana, além de fornecer exemplos de casos reais. Creio, portanto, que terá uma grande repercussão. Senhor H. Voltando ao assunto anterior, na ocasião em que escrevo um romance, sou tomado de uma inspiração. Vem-me à mente trechos de sabedoria que sinto que não serei capaz de reproduzir. Por essa razão, acho que a madrugada é o melhor horário. Quando escrevo depois que todos vão dormir, em um ambiente de silêncio, tenho uma sensação de que trabalho com Deus. Meishu-sama. Eu também consigo escrever bons textos no período entre meia-noite e 2 horas da madrugada. Senhor H. Nesse sentido, o escritor conhece Deus muito bem, não é? Meishu-sama. Significa que o escritor se encontra em um patamar acima. Seria bom que os escritores japoneses se elevassem mais um pouco, mas todos acabam estagnando. As obras-primas imortais de escritores ocidentais como as de Hugo e de Tolstói detêm o grande poder de influenciar a humanidade. Isso não acontece com os romances do Japão. São apenas retratos psicológicos sobre paixões, romances de cunho autobiográfico ou produções despretensiosas, de natureza recreativa. Com efeito, não existe nada extraordinário. Gostaria que escrevessem, por exemplo, obras transcendentais, sublimes, tais como Jean Valjean. Senhor H. A razão fundamental de ter me dedicado à literatura é a seguinte: se eu estiver enganado, peço-lhe que me corrija. Acredito que a literatura existe para expressar a beleza presente no mundo. Creio que meu dever é buscar e evidenciar o belo, o amor e a luz existentes em todas as coisas. Meishu-sama. Está bom assim. Senhor H. Desse modo, defendendo esse ponto de vista, distanciei-me dos principais movimentos literários, mas, por questão de sobrevivência, houve épocas em que fui obrigado a escrever literatura erótica e coisas desse gênero. Meishu-sama. Não há problema em escrever qualquer coisa, mas seria o fim se ficasse limitado a isso. É imprescindível que a pessoa produza uma grande obra, espiritualmente bela. A obra Musashi, escrita por Eiji Yoshikawa, apesar de ser um romance popular, atingiu um nível significativo. Senhor H. Aquela é uma obra de teor religioso, não é? Musashi Miyamoto era uma pessoa religiosa, não é verdade? Meishu-sama.
Musashi Miyamoto era notável. Digo isso porque suas pinturas são magníficas. No Japão, existem poucas de sua autoria. Ele foi efetivamente um grande mestre. Isso porque alguém que empunhava a espada ser tão hábil com o pincel demonstra não ser uma pessoa comum. Senhor H. Então era natural que Kojiro Sasaki não tivesse condições de vencê-lo, pois ele não havia chegado a esse nível, correto? Meixo-sama, isso mesmo. Ele não havia conquistado esse patamar. Isto é, havia uma diferença no nível. Existem graus, tanto para a espada quanto para o pincel. Por isso, devem-se alcançar estágios mais grandiosos. Dessa forma, o fato de os jardins e as construções que edifico serem formidáveis se deve à minha elevada condição. Senhor H. Por fim, pode-se dizer que Musashi se aprimorou em razão de intenso e rigoroso treinamento. No caso do senhor, para obter a iluminação, que tipo de autoaperfeiçoamento praticou? Meixo-sama, passei por muitos aprimoramentos que raramente ocorrem com alguém. Senhor H. Muito obrigado por ter me dispensado atenção por tanto tempo. A caligrafia expressa a personalidade. Publicado no jornal Eiko, número 199, em 11 de março de 1953. Visitante. Faz muito tempo que o senhor pratica a caligrafia? Meixo-sama. Comecei há cerca de 20 anos. Visitante. As caligrafias chinesas são firmes e vigorosas. Os traços são espessos e não se prendem a detalhes. Meixo-sama. Na China, Wang Xizhi 303-361 foi o melhor calígrafo e sua obra é excelente. No Japão, a técnica do monge Kobodaishi 774-835 era excelente. Entretanto, existe uma diferença entre obras interessantes e obras que demonstram habilidade. Na caligrafia chinesa, a do monge Yuzhun Shifan, 1177-1249, é interessante e possui sua melhor obra. No Japão, a caligrafia do monge Daito Kokushi, 1282-1337, fundador do templo Daitoku-ji de Kyoto, é a que mais nos cativa. A escrita do monge Ikkyu Sojun, 1394-1481, é igualmente notável. Há vários tipos de letras: as habilidosas, as interessantes, as que demonstram destreza, as elegantes e muito mais. Tenho grande apreço pelas caligrafias do monge Ikkyu, mas suas letras são descuidadas. Não há uma intenção de escrever com maestria. Seu desejo de fazê-lo de maneira natural é que as torna excelentes. Geralmente as pessoas têm um anseio de escrever bem, e isso transparece na obra. As caligrafias do monge Takuan Soho, 1573-1645, são assim. Há uma ambição de grafar com excelência, com originalidade, o que constitui um aspecto desagradável, e que é o mais puro. Visitante. Uma vez vi o rosto de Kyu em uma pintura. De fato, ele possuía uma fisionomia serena. O falecido senhor Konoi tinha a fama de ser um excelente calígrafo. Parece que ele escreveu a caligrafia da placa do Ministério da Grande Ásia Oriental, quando este foi criado. Meixo-sama. É verdade. Naquela ocasião, eu também vi aquela placa, e como havia gostado da caligrafia, perguntei o nome de seu autor, e me disseram que era o senhor Konoi. Realmente, a caligrafia muda conforme o autor, ou seja, de acordo com sua natureza. Tanto a caligrafia quanto a pintura expressam a individualidade por meio da tinta e do pincel. Por essa razão, escritas de calígrafos profissionais não são interessantes, apenas habilidosas. Em uma frase,
Elas expressam técnica ao invés da personalidade.